Boa noite para o pessoal que está nos acompanhando na live do Facebook, né? E um salve, ou um bom dia, uma boa tarde para quem irá nos acompanhar depois, né? Pelo YouTube ou agregadores de podcast. Hoje, sexta-feira, estamos no ar com a 12ª edição, né? Que está no Futebol Sem Divisão, aqui no selo da Pacundê. Quem está falando é o Rafael Viara, né? Jornalista do portal do Rico ao Pobre. E vamos fazer, né? Falar novamente que reforça que o Futebol Sem Divisão é um programa semanal, né? Com o intuito de expandir e abrir espaço para o futebol amador de Curitiba e região. Nesse programa a gente apresenta entrevistas, né, e análises apontando um panorama atual e assim fomentando esse debate referente ao futebol marginalizado. Antes de entrar nessa temática, né, apresentar da 12ª edição, vou comentar, né, a questão que o do Rico ao Pobre ele tem produzido conteúdos para você, ouvintes e seguidores, né, acompanhar tanto nas nossas redes sociais quanto no site. Junto a isso, emendo também que a Pacundê, né, que é o selo independente de podcast de Curitiba, também tem produzido conteúdos nesse período de pandemia nos demais segmentos. Hoje, o meu personagem da semana é uma das potências do futebol brasileiro. Refiro-me ao torcedor. Parece um pobre diabo, indefeso e desarmado. Ilusão. Na verdade, a torcida pode salvar ou liquidar um time. É o craque da lida, com a bola e a chuta. Mas acreditem, o torcedor está por trás, dispondo. Esse trecho foi retirado da crônica Quadrúpede e 28 Patas, do livro A Sombra das Chuteiras Imortais, de Nelson Rodrigues. Eu começo falando sobre essa temática, né, com esse trecho, né, que valoriza a presença do torcedor no cenário do futebol em várias esferas, e que nesse momento não pode estar lado a lado diante a sua maior, ou uma das maiores paixões, né, que é estar ao lado do time que torce, né. A partir dessa perspectiva, o Futebol Sem Divisão, edição número 12, traz à tona o tema A Torcida Organizada do Futebol Amador de Curitiba e região, apontando, né, a importância, as polêmicas, a integração com a comunidade, né, e também promovendo a amizade e a união entre torcidas nesse cenário. Contrariando, em alguns casos, o caminho da violência entre elas, né, e a imagem negativa que a imprensa alimenta, né, a imprensa sensacionalista, que ignora por tudo, por mais que eles façam algo de positivo. Por isso, nessa edição, vamos trazer vários depoimentos de pessoas que estão inseridas nesse contexto e que apresentam a dimensão do que representa uma torcida organizada no futebol amador. Bom, depois de apresentar a temática, né, sigo apresentando, mas dessa vez são os integrantes da mesa online aqui comigo do Futebol Sem Divisão. Comigo está o jornalista Vinícius do Prado, né, que nesse período, dentro do futebol amador, pôde acompanhar algumas festas importantes nas arquibancadas e também esteve presente nas polêmicas dos últimos anos, em que as torcidas do amador estiveram envolvidas. Tudo bem, Vinícius? O que esperar dessa temática que envolve muita paixão? Alô, Rafael, alô, Yuri, alô, você que está conectado aí nos canais do Rico ao Pobre. Vamos falar da torcida, né? A torcida é a alma do nosso futebol e as torcidas, como você falou, a gente vem acompanhando a festa das torcidas do amador e realmente elas são um diferencial, assim, e faz com que o espetáculo fique ainda mais bonito e tem várias histórias bacanas dentro da torcida, que é um pouquinho que a gente vai trazer hoje. Fechando esse time DRAP dessa edição, né, está conosco também o jornalista Yuri Casari, que também esteve e viu de perto os bastidores e torcidas organizadas no futebol amador de Curitiba. Assunto que nos rende muitas curiosidades e que também tem muitas ações positivas. Tudo bem, Yuri? Fala, Rafael. Fala, Dudu. Mais uma vez, é um prazer, né, estar conversando aqui, falando da nossa suburbana. Bom, eu sou um defensor das torcidas organizadas, né, muitas vezes, como você falou, né, a imprensa sempre joga contra as organizadas, sempre faz uma divulgação negativa, e eu já tenho uma ideologia contrária aí. Eu acho que as torcidas organizadas é uma representação importante dentro da sociedade, e a gente vai discutir esse assunto aí hoje. É isso aí, agora com todo mundo apresentado, né, vamos dar início a essa discussão referente aos pontos levantados dessa edição, né, aqui. E em uma pesquisa rápida, né, por algumas informações, eu vou contextualizar essa presença, né, da torcida organizada aqui no Brasil, né, por ser um pouco breve, mas vou falar alguns pontos interessantes, né, dados a pontos, né, que a torcida organizada aqui no Brasil surgiu na década de 40, lá na questão, a torcida uniformizada de São Paulo e também alguma charanga, a charanga do Flamengo, né, isso na década de 40. Nesse período, a torcida, elas tinham um outro perfil, né? Era basicamente grupos que tinham objetivos de apoiar o time. Mas, com o passar do tempo,
a importância da torcida ela ganhou outro rumo, né? Já que no final da década de 60, naquele período da ditadura militar, movimentos de protesto político, principalmente, e a fiscalização do clube, né? Passaram a dar uma rotina diferente, e não só nas arquibancadas. Devido a isso, as organizadas elas se consolidaram na década de 80, com a organização burocrática, principalmente, podemos dizer, né? Exemplos que apontam essa relevância e a evolução no cenário do futebol. Mas com a elitização do profissional, a torcida glamurosa das décadas passadas foi se afastando dos estádios. Nessa parte eu me refiro principalmente, né, ao aumento do ingresso. Em alguns casos, até a reestruturação dos estádios afetou essa questão da torcida. Deixando, por exemplo, colocando cadeira e deixando arquibancadas de concreto, digamos, a modernidade. Em outros casos, né, como a proibição de bandeiras, faixas, fumaças, foram inibindo a participação massiva dessa torcida no estádio. Por outro lado, principalmente na década de 90, um dos motivos, né, que afetou bastante foi a questão da violência entre as torcidas, que marcaram presença feroz nesse ambiente, né? Por isso, entidades como o Ministério Público proibiram a presença de torcidas organizadas em determinado período, né? Em certos casos, só deixaram a torcida local presente. Com isso, né, atitudes que foram associadas às torcidas organizadas e, com isso, limitando a presença deles nos dias atuais. Diante desse cenário, as organizadas, que, digamos, são oriundas de necessidade, presentes em alguns torcedores que ocupam um espaço público, eles começam a entrar na cena do futebol amador de Curitiba e região. Hoje, atualmente, nós temos 10 torcidas organizadas ativas que envolvem e aproximam o time e a comunidade. Para dimensionar um pouco isso, o ambiente, né, o jornalista Vinícius Prado conversou com alguns personagens que representam a equipe do Operário Pilarzinho, com a camisa 12, e também a Mancha Negra do Internacional, que é lá de Campo Largo. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre a relação entre as torcidas organizadas no amador. A gente percebe que há uma união grande entre algumas organizadas, fazem algumas ações conjuntas, como por exemplo o campeonato das torcidas. Como é que se dá essa relação entre as torcidas no amador? Então, a relação entre as torcidas organizadas de futebol amador de Curitiba é de extremo respeito, né? Desde a torcida mais antiga até as torcidas mais novas. A integrante usa material de outra torcida, quando pode, integrantes vão em outro bairro assistir jogo do outro clube para fortalecer a torcida. Então isso é bacana, né? Porque não tem aquele individualismo assim de só uso o material da minha torcida, só vou no jogo do clube do meu bairro. Isso é bom porque só aumenta mais, né? Só fortalece todas as torcidas. Isso é bom. Desde o início, todas as torcidas tiveram respeito, admiração uma pela outra. Sempre quando pode, uma ajuda a outra. Todo ano a gente se reúne, faz uma confraternização aí que é o futebol, campeonato de futebol das torcidas do Amador, onde cada torcida coloca o seu time e participa do campeonato. Quem tem família vai com a sua família, com seus filhos, faz um churrasco, tira o dia ali para confraternizar com todas as torcidas, né? Isso é muito bacana porque a gente vai num caminho totalmente ao contrário das torcidas do profissional, né? A gente sempre tenta unir cada vez mais e se surgir novas torcidas a gente sempre vai abraçar e acolher ali para somar junto. Isso é legal, né? Cara, a relação nossa, assim, falando de todas as torcidas, assim, ela começou lá em 2009. As torcidas não se conheciam muito, né? Mais assim, camisa 12 ali no Pilarzinho, Jovem do Urano lá no Urano, a Mancha lá em Campo Largo, a gente não se conhecia muito assim. Teve um final de semana que a rodada foi adiada, era um feriado, e a gente começou a trocar ideia ali, eu e mais uns 2, 3 piá ali. E a gente marcou o primeiro churrasco das organizadas do Amador ali no Pilarzinho ali. Eu lembro que foi Mancha Negra do Inter de Campo Largo, foi a camisa 12 do Operário Pilarzinho, a Tove do Vasco e foi a Jovem do Urano na época. Reuniu umas 50, 60 pessoas, assim, foi mais um churrasco assim pra gente conhecer e trocar ideia e tal.
E a partir disso, a Mancha mesmo começou a ir para Curitiba, os Piá começou a vir para Campo Largo, os Piá do Ano começou a vir ali no Pilarzinho. E quando a gente viu, já entrou todas as torcidas ali no bolo ali. Tanto que a gente fez o segundo churrasco do Amador ali no Parque São Lourenço ali. Reuniu os Piá de Araucária, Campo Largo, Curitiba, veio uma rapaziada de Colombo e reuniu todas as torcidas. Quais as diferenças que você vê entre as torcidas no futebol amador e no futebol profissional? Se o objetivo de uma torcida organizada é apoiar e fiscalizar, né, o seu clube, nesse ponto específico não existe diferença nenhuma. A 12 faz esse trabalho igual, né, ou até de maneira muito mais eficaz do que muitos clubes aí do patamar classificado como profissional, né? O que existe de ponto que a gente pode citar aqui, que existe uma grande diferença, é a questão da cobrança. É muito mais fácil a gente cobrar um diretor, um jogador, uma comissão técnica, seja lá quem for, no futebol amador do que no futebol profissional. Porque é questão de contato, né? Questão de contato, geralmente são pessoas que moram nas proximidades do nosso bairro, são pessoas que vêm, às vezes, de transporte público. É muito mais fácil de encontrar e conversar, né, após o término de uma partida do que um jogador profissional. Outro ponto que existe, é uma grande diferença, é devido ao grande número de torcedores, né? As pessoas que vão aderindo a essas organizações. Um clube profissional é muito mais difícil, né? Uma torcida organizada intitulada profissional, que apoia um time profissional, é muito mais difícil ela identificar arruaceiros, né? Pessoas que se comportam com desídios aí no decorrer dos jogos, né? Tanto dentro como fora dos gramados, né, nas dependências do estádio, que fazem depredações do patrimônio público. É muito difícil identificar e punir essas pessoas. É muito diferente da nossa realidade no futebol amador. É muito simples. A maioria dos torcedores a gente sabe quem são, aonde moram, né, os lugares que frequentam. Nós temos os registros deles dentro da sede da torcida, né? Somos nós que emitimos a carteirinha deles, então fica muito mais fácil. E principalmente na hora do jogo, a gente consegue conversar de maneira direta, né? Se existe alguma postura que a gente não aceita dentro da torcida, dentro da arquibancada, é muito mais fácil de corrigir e cobrar, né? Outro ponto, acho que seja interessante a gente finalizar, é a questão dos canais de comunicação, né? As torcidas pela elitização do futebol brasileiro, uma torcida organizada do futebol profissional, sem dúvida que vai estar no patamar 1000 vezes à frente de nós, né? Independente se a festa é igual ou não, eles sempre vão estar acima de nós, né? Infelizmente ainda a gente vive na informalidade, ou seja, não temos uma identidade, né? É difícil os locais, os meios de comunicação que procuram uma entrevista, um registro de uma torcida organizada, ver o que acontece nos bastidores aí do dia a dia nosso. Isso, infelizmente, ainda é muito difícil. Falando especificamente da Camisa 12, de 2008 para cá vocês vivenciaram uma transformação no clube. Como é que é participar dessa evolução de patamar e quais os impactos que isso teve na própria torcida? Pois é, essa transformação, graças ao bom Deus, aí fomos coroados com o título inédito da Série A, que para nós, eu particularmente vejo como inexplicável, né? Ser campeão da Série A, no momento tão difícil que a Camisa 12 estava passando, que no dia a dia aqui da torcida a gente sabe a dificuldade que nós temos, e em especial no ano de 2009, no ano do título, foi a inauguração da sede social, né, a primeira sede aí do futebol amador, e custeada única e exclusivamente pelos sócios da uniformizada. Foi um ano muito difícil, pagamos contas aí, conta de água, de luz, pagamos o aluguel, gastamos muito nesse ano. A torcida foi ousada nesse projeto e pagamos muito caro pelo projeto, diga-se de passagem, mas que eu costumo dizer que as coisas acontecem no momento que elas devem acontecer. E fomos ousados, passamos por muito problema aí, e por muitas provações, quase que a expulsão de alguns integrantes na época,
passamos dificuldade em identificar quem estava com algumas condutas ilícitas ali, mas que, graças a Deus, identificamos, conseguimos corrigir todos os erros, os integrantes retornaram para as arquibancadas do Bortolo Gava, nos desculpamos aí em várias reuniões que tivemos a portas fechadas com os diretores, com o presidente do Operário Pilarzinho. Graças a Deus, corrigimos todos os erros aí que havíamos cometidos e demos continuidade no trabalho, sendo coroado aí com o título de campeão, o que apagou qualquer erro nosso na época e fez com que a gente só aproveitasse até hoje esse título tão especial que é para nós. Para você, qual é o papel da torcida para o clube e para a comunidade? Cara, o papel da torcida pro clube de futebol amador, ele é o mais importante. A gente tem ali pessoas que na torcida que vivem o dia a dia do clube, que estão ali porque amam o clube, que fazem tudo para ver o clube jogar, ajudam da qualquer maneira que precisar ali. Eu mesmo tenho uma tatuagem do Inter no braço direito aqui, e cada torcedor tem sua loucura, né? A gente lá em Campo Largo já cansou de ter jogos na chuva, aquele temporal, e só a Mancha tá na bancada ali cantando e apoiando. A gente não tá nem aí, a gente não liga. O importante é incentivar o clube. E a torcida é a cara do clube, né? Se você faz um papel bacana, consegue construir bastante coisa, o clube é reconhecido muito, né? Porque além de estar os jogadores dentro de campo fazendo teu papel, a gente não é só quem é da Mancha que fica em volta da gente, por exemplo, é muita criança, muita família. A gente vê ali que tem muito piazinho que chega e fala: tem uma camiseta da Mancha, quero comprar e tal. A gente dá um jeito, a gente já tem uma linha de material pré-pronta aí que a gente já faz o pedido, já encomenda no próximo jogo, tá lá. Então a gente é o espelho para muita garotada que fica em volta ali. Nós podemos acompanhar, né, escutar ali depoimentos bastante ricos, né, dessas dessas pessoas ligadas ao Operário Pilarzinho, né, a camisa 12, e também ao Danilo, né, que é lá da torcida de Campo Largo, né, que é um time aqui da região metropolitana de Curitiba. Eu vou começar com o Yuri, né, dessa vez. Um fato que me chamou bastante atenção quando o Vinícius, o Dudu, né, perguntou em relação à questão do futebol profissional, do futebol amador, né, e a resposta do Caio, né, foi muito positiva em relação, me chamou a atenção a questão do controle, né, eles conseguem ter o controle em relação à torcida, que é muito difícil ter isso no futebol profissional. O que a gente pode ver, né, através disso, essa estrutura, ela não só acontece dentro do time, né, da equipe, a torcida também tem uma questão, está se estruturando para ela que seja exemplo. Você consegue enxergar isso também, Yuri? Sim, com certeza. Você pega ali o Caia da camisa 12, né? Camisa 12 hoje dentro do futebol amador é a única torcida que tem uma sede própria, por exemplo. Isso mostra uma questão estrutural muito forte da torcida, né? De querer estar em pé de igualdade com o clube, né? Que o clube a gente vê crescendo nesse sentido. E é muito bacana que as torcidas também se movimentem buscando esse tipo de objetivo. E se os clubes ajudarem, melhor ainda, né? Uma mão lava a outra aí, as torcidas apoiando e ajudando os clubes a arrecadar dinheiro e os clubes, de alguma forma, também tentando contribuir com essas torcidas. Eu anotei alguns pontos das falas aí para comentar. Você me perguntou ali, você falou ali da questão do tamanho de grupo, né, do controle. Isso é muito interessante ele ter falado, que se você pegar, por exemplo, a questão do futebol profissional, você pega a torcida da Império, por exemplo, né? A Império Alviverde é uma marca muito forte, né? Tem uma torcida grande, muitos membros, mas ela é uma marca que atinge pessoas que não são membros. Então, por exemplo, eu sei a música da Império, eu nem sou torcedor do Curitiba e sei a música da Império, canto junto, se estou lá na cobertura, lá no estádio. Então, assim, acontece que muitas vezes, numa situação
que a imprensa passa como um vandalismo, por exemplo, que até o Caio citou isso de exemplo, né? Eu posso lá vandalizar e meter, né, sou da Império, pichar lá, por exemplo, sou da Império, e nem sou da Império, entende? Porque é uma marca muito forte. E daí o que vai para a imprensa? Olha aí, a pichação da organizada, a ação da organizada. E nem sempre é assim. E no amador é mais difícil de ver isso, justamente por ser um grupo menor, por ser um grupo com outros objetivos também, né? Porque dentro das torcidas organizadas do futebol profissional você tem problemas a mais, né? Que estão dentro da nossa sociedade. A violência, o tráfico de drogas, enfim, esse tipo de situação. Indo nas outras falas ali, eu gostei muito, não sei bem quem que falou, mas foi da camisa 12. Apoiar e fiscalizar. Pô, isso é muito legal, tá ligado? Isso é um tipo de atitude que nós deveríamos ter no nosso dia a dia, né? Na política, por exemplo. Hoje a gente só vê o apoiar, né? As pessoas apoiam político X, político Y, né? E não cobram, não fiscalizam. Fiscalizam no máximo o político rival, né? E não o que ele apoia. Então é muito bacana. E ele falou da proximidade, né? Que se ele tem que cobrar, ele vai cobrar lá direto com o diretor. Isso no profissional não existe, muito pelo contrário, está cada vez mais distante. E é uma situação que afeta inclusive a gente da imprensa. A gente não tem quando a gente cobra o profissional, vocês sabem disso, a gente não tem proximidade nenhuma com aquele universo, né? A gente entrevista o jogador na coletiva, nunca vai falar com ele, nunca vai poder mandar um WhatsApp, né, para trocar uma ideia, para fazer uma entrevista. Pô, no amador é outra história. Você se sente parte realmente daquilo. Você sente que você está ajudando a construir aquilo lá. No profissional, você se sente só mais um, né, que está ali fazendo o seu trabalho. Já no amador é totalmente diferente. A questão dos meios de comunicação, que ele falou que é difícil as torcidas organizadas terem voz dentro dos meios de comunicação. Já é difícil isso para as torcidas grandes, né? Fanáticos, Império, a Fúria. Imagina para as torcidas de times amadores, né? E o próprio futebol amador é muito marginalizado dentro dos meios de comunicação grandes, né? Só aparecem em final, só aparecem quando tem alguma coisa pitoresca, alguma coisa para ser engraçadinha, né? Não aparecem para cobrir o dia a dia. O torneio das organizadas também, eu acho que é uma coisa bem legal de se destacar, que o Danilo, lá da torcida do Inter, que ajudou a organizar, nós estivemos, né, naquela edição ali do SIC que ele citou, que foi um dia muito legal pra gente também, foi muito divertido estar com o pessoal lá. E você pega o exemplo do Danilo, né, cara? O Danilo é de Campo Largo, torce pro Internacional lá. Nós pouco falamos do Inter de Campo Largo, porque não é o nosso foco, né? Nosso foco é o futebol de Curitiba, até por uma questão mercadológica, né? E mesmo assim ele acompanha o nosso trabalho, ele divulga o nosso trabalho, ele tá sempre acompanhando. Por quê? Porque ele é um cara que gosta de futebol amador. E quem tá dentro da organizada gosta de futebol. Você vê muito esse discurso na mídia, né, de que quem participa de organizada só quer saber de baderna, gosta de briga, gosta mais da torcida do que do clube, esse tipo de papinho. E eu não concordo com esse tipo de coisa, porque dentro de uma organizada tem milhares de perfis diferentes de pessoas, né? Cada pessoa tem o seu jeito, né? E se estigmatiza muito esses grupos. E a última coisa que eu queria registrar em relação às falas é a questão da união que o Danilo citou ali, né? Ele falou, unindo a gente consegue muitas coisas. E a gente está vivendo uma situação, né, atual no mundo inteiro aí, muito complicada, que a gente precisaria de uma coletividade muito grande, né? E o que a gente tem visto são atos egoístas, né? A cada dia. E dentro das torcidas você vê essa união. Então isso deveria ser um espelho pra gente, né? Pra gente como sociedade, porque o futebol, enfim, é um elemento da sociedade. Então tá tudo interligado. E seria muito importante, né, que a gente tivesse essa coletividade em todas as situações da nossa vida. Bom, é bem nesse ponto que eu vou até chamar a pergunta pro Dudu, né? Essa questão que você falou da questão da união. A torcida organizada estão promovendo, né, digamos, esse caminho ao contrário do que a torcida organizada no profissional faz, né? Que é a questão de separar. No amador, o caminho é totalmente ao contrário, né? Até foi uma fala que a Camisa 2 falou, que esse caminho que eles estão fazendo no futebol amador é ao contrário e estão se aproximando. E através disso, até com esse evento que o Danilo criou, né, junto aos demais companheiros aí que ele fez das torcidas, né, do amador, essa integração, essa torcida, esse torneio da torcida organizada. Você acha que esse é o caminho
para deixar mais atrativos para outras equipes terem essas torcidas organizadas mais presentes nos próximos e só aumentar, que é o que está acontecendo? Vinícius, Dudu? Eu acho que sim, Rafa, eu acho que sim. Essa questão de você trazer um torneio que envolve a comunidade, o Danilo citou ali a questão de variar as praças, né? Isso é muito bom, porque daí você faz com que, às vezes, alguém que, sei lá, tem um mercadinho ali perto da cancha, né, mora ali na esquina, vai ver, poxa, o que é aquilo ali? Ah, é um torneio e tal. E aí passa a conhecer, né, as torcidas, os clubes que elas fazem parte, e isso faz com que aumente a popularidade até fora dos próprios bairros. E é uma das questões ali que eles enfatizaram bastante, além da questão da proximidade, que o Yuri falou muito bem, é a questão do espelho. Sim. Que eles são um espelho para a própria torcida, no caso da Camisa 12, um deles comentou a respeito de ser um espelho para os mais jovens, né, os mais velhos de casa, e também um espelho para a comunidade em si. Então o clube vendo isso, vendo que essa possibilidade de organização e de levar o nome do time para outros lugares de maneira positiva, pode sim incentivar com que mais clubes tenham a torcida organizada, até porque em alguns clubes que não tem isso, não digo todos, mas em alguns, a gente vê um esvaziamento dos estádios muito frequente, assim, lugares que você não tem tanto público, e isso pode interferir em questão até de renda de ingressos, por exemplo, bar, essas coisas. Então, você tendo uma torcida ali organizada, isso pode interferir economicamente no clube. Gera oportunidades, né? Foi o que aconteceu quando eu e o Yuri a gente teve presente ali na região do Vila Sandra, o que teve de pessoas vendendo cerveja, vendendo espetinho, isso, aquilo. Além do evento e se promover essa integração, gera oportunidades para a comunidade em volta ali. Eu creio que teve mais de 400 pessoas nesse último evento, né, Yuri? Sim, foi um evento bem bacana. Dentro daquilo que o Dudu estava falando ali, a gente comentou no programa passado sobre a exemplo do futebol profissional, o distanciamento dos clubes amadores da comunidade, né? Que há um distanciamento, não fazem ações sociais e tal. E você tem as torcidas organizadas como um catalisador disso, né? Eles acabam fazendo esse papel, muitas vezes, de estar próximo da sociedade, estar próximo das comunidades, seja dando esse tipo de oportunidade, como você disse, de promover essa união, de promover, né, de alguma forma, um comércio local e tal, e de fazer ações sociais, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as torcidas se reúnem para fazer esse tipo de coisa, para fazer uma correria, para arrecadar alimento, para arrecadar roupa no inverno, esse tipo de situação. Então é uma situação muito bacana que muitas vezes não é divulgada, né? Esse torneio que vocês cobriram, ele foi numa quadra fora de qualquer clube amador, né? Foi numa quadra pública, é isso? Isso, é uma quadra ao lado de uma associação de moradores lá do SIC, do Vila Sandra, né? E contou com uma participação de várias torcidas que levaram as famílias e teve essa questão das cervejas. Agora, imagine vocês fazerem um campeonato desse dentro de um clube, né? A questão da receita que eu comentei, né? Se todo esse movimento envolvendo os clubes amadores foi feito, né, por parte das torcidas, isso foi feito fora de um estádio amador, imagina o poder que isso pode ter dentro de um lugar que já é conhecido da população como um espaço de esporte. Eu acho que um clube de futebol, ele só existe por causa da torcida dele. Senão vira, qual que é o objetivo, né? Jogar pelada, né? Juntar os amigos e jogar pelada. Então, se os clubes eles olhassem para as torcidas de uma forma mais próxima mesmo, de união, de crescer junto e chegar longe junto, as coisas seriam melhores para todo mundo, na minha visão. Outro ponto ali que eles promovem, né, que eu fiquei tendo ciência recentemente, o clássico da Multidões, né, que várias torcidas estão presentes nesse clube, independendo se não é o clube que você torce, mas ele faz essa união para estar, quando tem esse jogo é o encontro de todas as equipes, assim, pelo menos um representante. Quando você já pensou isso acontecer no futebol profissional, nos dias atuais? Acho que é meio inviável. Até tem algumas parcerias, né?
entre torcidas organizadas, a máfia azul lá do Cruzeiro com a do Atlético, esse tipo de situação. Mas é muito mais... É raro, né? Porque daí é muito mais, às vezes, uma bandeirinha só. Não é uma situação tão grande de amizade mesmo que existe entre as torcidas do amador. No profissional é torcida única, em vários lugares, né? Torcida humana, né? E agora, para fechar esse ponto aí da questão da primeira parte, um ponto que me chamou muita atenção e que ele até foi uma boa pergunta que o Dudu fez, questão da transformação. Me lembrou muito na questão, até vou puxar um pouco profissional nessa parte, né? Por causa da representatividade. Aquela fase do Corinthians na década de 60 para 70, se espelhando na questão do Operário Pilarzinho, que o Corinthians, antes desse caso, ele não tinha nada, até conquistar o Brasileiro na década de 90. O Pilarzinho, eles só tinham um título da Série B. E depois, recentemente, ano passado, conquistaram a Série A. Acho que isso se envolve muito pela questão da torcida e time junto, com essa questão da transformação. Yuri? Eu entendi a sua comparação, acho até interessante, né? Você falou do Corinthians, né? O Corinthians ficou de 54 a 78, se não estou enganado. 77? Daí teve a questão do presidente lá, que eles queriam tirar, daí a torcida começou a fazer meio que um movimento para empurrar o time, e a partir dali o time começou a criar uma outra cara, o que é hoje, né? Então, a torcida do Corinthians cresceu nesse período de seca ali, né, de dificuldade e tal. Mas eu não sei se cabe a comparação com a do Pilarzinho, até por não ter tanto conhecimento de causa em relação ao Pilarzinho, de saber se a torcida cresceu mesmo nesse período, né? Mas é muito legal ver que os torcedores do Pilarzinho ali, que a gente conheceu lá no campeonato de torcidas, já era um pessoal um pouquinho mais velho, né, da nossa idade e tal. Então eles acompanharam, né, desde o moleque, desde a época de adolescente, assim, esse período do Pilarzinho de sofrer ali embaixo e se planejando, né, e aos poucos reconstruindo tudo para pavimentar esse caminho de glórias aí que o Pilarzinho almeja e que conseguiu ano passado, né, com o título inédito da Série A. Eu acho que embora sejam, né, grupos equivalentes, né, as organizadas do amador e do profissional, é difícil você fazer uma comparação, né, de trajetórias, porque os objetivos são completamente diferentes, né, embora sejam torcidas, apoiem e tal, é outra vibe, é outra causa, né? É outro pensamento. Eu acho que até pegando esse gancho que ele falou, né? Você falou da camisa 12. O momento da camisa 12 é excelente por conta do Pilarzinho. E acho que eles podem, como a gente falou da camisa 12 e da Mancha, eles podem olhar até para a Mancha, porque com a Mancha aconteceu algo parecido. Que foi quando o Inter, no começo da década de 2010, né? Conquistou títulos importantes da Taça Paraná e do Sul Brasileiro, né? É uma coisa importante que eu até falei com o Danilo, né, a respeito da Mancha, é que eles não se baseiam muito hoje no calendário do time em si, né? Eles têm ações o ano todo. Por quê? Porque o Inter disputa só o Campo Larguense no segundo semestre. Então o calendário do time é muito curto e daí se eles dependessem só dos jogos do Inter, eles teriam muito menos ações do que eles fazem. Então eles têm um calendário o ano todo pensando em apoiar o time. Eu achei isso bem bacana, assim, porque eles preservam a imagem do próprio clube, às vezes até mais que uma diretoria, digamos assim, de várias agremiações que você vê por aí. Você tem uma situação profissional, por exemplo, do Atlético, né? Que você tem uma diretoria que praticamente repele, né, a torcida organizada, reclama que a torcida organizada, inclusive, usa e ganha com a marca do clube, né? E daí você tem esse exemplo no futebol amador, né? Que, na verdade, quem está usando muitas vezes a marca da torcida é o clube, né? Porque o Inter de Campo Largo, ele só, nos últimos anos, assim, teve muitas dificuldades, né? Dentro das quatro linhas e tal. Então, a torcida faz a imagem do clube recentemente, né? As pessoas, quando relacionam o Inter de Campo Largo atualmente, na hora lembra da Mancha. Por quê? Porque ela tá lá no futebol amador de Curitiba, que talvez não teria nada a ver, né, com o clube, mas eles estão lá apoiando, mostrando o clube, mostrando a marca deles,
e ajudando na festa do futebol, né? É bem isso, velho. É uma questão de identidade que eles criaram junto à equipe do Internacional. Hoje, as duas, a torcida e o clube parece que andam junto, representando tanto a Mancha quanto Isso é muito bom. Seria o ideal, na verdade, né? Você ter esse caminho de mãos dadas entre clube e torcida. Isso aí, então. Teve essa primeira parte, né? Agora vamos dar início à nossa, digamos, nosso bloco 2, né? Que seria times de torcida rivais, né? Mas que por equipes eles são muito parceiros, né? É inevitável falar de torcida organizada hoje, né? E não mencionar a Jovem Vila e a Jovem Forte pelas festas que fizeram recentemente também, né? E o Yuri Casari, né? Ele conversou com dois personagens que são bem ativos, né? Que participaram do início dessa história das duas torcidas, né? Que é a Jovem Vila e a Jovem Forte, que é aqui da região da Zona Oeste. Confira aí. É inegável que as torcidas organizadas são um show à parte dentro do futebol amador. Além das festas que fazem nas arquibancadas, as torcidas reúnem a comunidade em prol de suas regiões. Na Zona Oeste, mais especificamente, há duas torcidas bem destacadas, a do Fortaleza e a do Vila Sandra. Ambas compartilham a palavra jovem no nome das suas organizações. Para saber um pouco mais da história dessas duas torcidas, nós conversamos com Neguinho, da torcida Jovem Vila, e com Gere, da torcida Jovem Forte. Irmão, na verdade eu comecei a participar, assim, acompanhar o Vila Sandra na época do Varziano, né, do antigo Varziano, em 1987, por aí, essa Vila Sandra foi tricampeão varziano e, né, a gente era uma espécie de gandula, de mascote, né, e era ali um grupo de 5, 6 amiguinhos ali que ia, e ali do lado do campo era um matagal, né, era só mato do lado do campo, né, então a gente ficava ali para ajudar, às vezes a bola ia no mato, ia lá buscar a bola, e foi ali que a gente foi aprendendo a pegar o gosto pelo clube, né, e acompanhar, ir em jogos fora, tal, naquela época, né. Só ia no famoso caminhãozão, aquele caminhão baú, né? E foi ali que começou o meu amor, enfim, pelo Vila Sandra. E a gente já frequentava bastante os jogos antigamente já, né? Do Fortaleza, mas a gente nunca tinha pensado em formar uma torcida organizada, né? E começou mais mesmo por causa de todos os jogos a gente se reunia bastante ali, né? Pra ir num jogo, para rever a galera, assistir um joguinho, se distrair um pouco. E a galera começava a levar faixa da Império, da Fanáticos, da Fúria. Mas nunca rolou desavença entre a gente, assim, aqui no gabinete a gente nunca teve essas desavenças a respeito de time profissional com o amador aqui, né? A gente sempre age como amigo e irmão um do outro aqui, parceiro. E a gente sempre defende um ao outro, independente do time profissional que ele torce. E a gente resolveu criar a torcida mais em prol disso, né? De separar um pouco o time profissional e viver mais esse futebol amador, né? No futebol de Curitiba, há poucas equipes com grandes torcidas organizadas, além da clara diferença entre torcer para um time profissional e um time amador. Mas hoje, com todas as proibições, né, com esse futebol moderno chegando no futebol profissional, o futebol amador é um escape, né, para a galera que gosta da tradicional fumaça, do papel higiênico, enfim, né, a torcida, né, ter um pouquinho mais de liberdade, aquele pão com bife das antigas mesmo, né, aquele cheiro de pão com bife que a galera sempre gosta. Aquela cervejinha, você poder ir lá, cantar, torcer, xingar, criticar ali, né? Isso é uma diferença que tem, hoje já é gritante, né? Diferença do futebol amador pro profissional, né? O mundo das torcidas organizadas normalmente está ligado ao futebol profissional. Mas no futebol amador, essa cultura ainda sobrevive. Cara, eu acredito que porque há um pré-julgamento, né, em relação às organizadas, né? Eu acho que, tipo, se esses clubes amadores tiver uma torcida organizada
é composta ali por pessoas que gostam do clube, que amam o clube, que acompanham o clube, eu vejo que os clubes só têm a ganhar, né? Ganham um incentivo, ganham um apoio, o jogador, enfim, todo jogador gosta de jogar para um público, para, né, uma torcida, todo mundo apoiando ali os 90 minutos. Mas em vista de tudo que aconteceu no mundo das organizadas, eu vejo que, né, já tem um pré-julgamento que a galera não... muitos já nem querem mais, alguns clubes já nem deixam, né, que a galera se manifeste dessa forma, né, enfim, achando que vai ter algum tipo de prejuízo, né? Mas eu vejo, se for feito por pessoas apaixonadas pelo clube e dispostas apenas a ajudar o clube, eu vejo que os clubes ganham bastante, né? E eu acho que é por aí. Por fim, tanto o Neguinho quanto o Gere destacam a importância das torcidas organizadas dentro do universo da suburbana. É importante, né? Eu vejo assim que a organizada é como se fosse a voz do clube, né? Porque eu vejo aqui no Vila Sandra mesmo, todo mundo vem, pergunta, né, pra gente, os integrantes da torcida, quando que é o próximo jogo, aonde que vai ser, o que quer ir, como faz para participar. Então eu vejo que a organizada, ela ajuda a agregar, e todo mundo gosta de estar ali, estar cantando, estar participando das festas, né, das alegorias. E ela traz o benefício que ela traz para o clube é isso, é o apoio, né? O apoio, o jogador vai gostar de estar ali dentro de campo, sabendo que tem lá um bando de louco lá torcendo por eles, incentivando eles. E, enfim, a torcida, eu já vi a torcida do Vila Sandra muitas vezes virar jogos impossíveis ali, que o time estava perdendo. E a torcida acreditando, e os jogadores já estavam até meio desanimados, mas de repente eles olham ali e falam, não, aqueles caras lá estão acreditando na gente, vamos até o fim. E já vi isso acontecer várias vezes. Então, nessa parte eu acho que é bem importante. As torcidas organizadas hoje, algumas já da suburbana, já vem fazendo também algumas partes de ações sociais, que também eu vejo isso muito importante. A gente já teve a nossa ali, que, né, Dia das Crianças, que distribuímos brinquedos para as crianças carentes da comunidade. Enfim, as outras torcidas aí também já tiveram, algumas também que fizeram. Então eu vejo isso daí, só vem agregar, né? Enquanto a torcida e o clube estiverem falando a mesma língua ali, eu acho que isso os dois têm a ganhar e bastante. A importância da torcida eu não preciso nem falar para você, né? A respeito aqui do nosso time aqui, eu acho que muitos resultados, títulos que a gente conquistou aqui, eu acho que foi devido à torcida mais mesmo também. A gente sabe da qualidade dos jogadores que passaram aqui, que conquistaram títulos pelo Fortaleza, mas a maioria dos jogadores aqui são criados aqui, né, no bairro, moraram aqui, vivem aqui e têm amor pelo time, entendeu? E a torcida é o coração, né, do time, né? E é isso, cara, é família, é abraçar o negócio, não tem que só cobrar, né? É ajudar também, né? Apoiar também o bairro, a comunidade aí, o time. E é isso, cara, uma torcida e um time só cresce, cara, se todo mundo caminhar junto, né? Aí o troço vai fluir tranquilamente. Bom, achei bem legal essas duas sonoras, né, que envolveram tanto o Neguinho quanto o Gere, né, que representam as equipes que estão em ascensão, nessa última década, até que foi a temática do programa anterior, né. Queria fazer um ponto, começar com o Dudu ali, daí acho que o Yuri pode acrescentar, né, até que foi uma pergunta que o Yuri fez, na questão do baixo número de clubes, né, quer dizer, de torcidas organizadas referente a esse cenário da suburbana. Antigamente o número era um pouquinho maior. Daí o Neguinho comentou que há um preconceito, né, em relação à torcida organizada, até pela questão do futebol profissional ocasionou, né, que reflete até no futebol amador. Você acha que esse preconceito segura mesmo essa questão de torcida organizada no futebol amador? Você acha que poderia ter, por exemplo, mais torcidas organizadas lá na região sul, onde tem mais equipes, por exemplo, o Vila Fani, que já teve, o próprio Vila Áurea ali, que tem, mas é timidamente? Você acha que esse preconceito inibe
principalmente essas regiões mais populosas que antigamente tinham mais torcida, como a região sul, Dudu? Eu acho que isso tem a ver também com um pouco, em alguns casos, né, não digo em todos, da questão da formação da diretoria, né? Se você tem uma diretoria formada por pessoas de mais idade, elas vão ter, às vezes, algum preconceito, sim, e acho que isso pode atrapalhar, né? Mas eu achei muito interessante, até outro ponto que o Neguinho comentou ali, da questão do profissional, assim, né, que muitos torcedores vieram do profissional para o amador como se fosse um êxodo, assim, digamos, né, saíram do profissional para o amador para vivenciar o que eles viviam antes, né? Aquela questão do papel higiênico que ele falou, da fumaça, assim. Se você vê hoje, cara, no Brasil, assim, é muito difícil você ter um movimento desse no profissional, assim. Ainda mais essa questão da modernização dos estádios, a torcida parece que não foi convidada para participar desse momento em alguns clubes. Então o cara vai resgatar a raiz dele, que é o amador, né? Então eu acho que essa questão, isso às vezes algumas diretorias não enxergam, né? Essa possibilidade da festa. Assim. Mas eu acho que é muito mais uma mentalidade de algumas diretorias que influenciam a esse preconceito. Eu concordo com o Dudu que essa questão da formação das diretorias influencia muito nesse número reduzido de torcidas organizadas. E se você pega as equipes que têm torcidas organizadas, né, pegar um exemplo aqui, o Pilarzinho, né? O Pilarzinho tem uma diretoria próxima à comunidade. O Leandro, lá o presidente, é um cara que está na pista, né? Tá toda hora ali ajudando, apoiando, correndo atrás, fazendo parcerias, fazendo ações sociais agora, por exemplo, né, nesse momento de pandemia. É um pensamento de comunidade, né, de não fazer um clube só para ganhar status político, só para ganhar status dentro de um grupo específico. Então, eu acho que isso influencia muito. Outro fator que eu acho que influencia também é a questão da repressão, né? Você tem uma repressão prévia por conta desse pré-julgamento, né, de que aqui não tem bagunça, aqui não tem baderna, de sempre repelir essa questão da organizada. E eu acho que, assim, uma organizada, ela defende um princípio muito importante dentro de uma sociedade democrática como a nossa, né, que é o direito de reunião, né, o direito de se organizar dentro de um grupo. Então você pega lá 50, 60, 70 anos atrás, as pessoas se organizavam e se reuniam para, sei lá, debater política, debater, né, cultura, esse tipo de situação. Hoje a política está completamente distante da população, né, mais pobre e tal, mais de comunidade mesmo. Então ela se reúne para fazer outras coisas, ela se reúne para fazer a festa dela, para ir acompanhar um time, para se divertir, jogar bola, fazer um campeonato de torcidas, entende? Então eu acho que é um fator muito importante, né, essa defesa do direito a se reunir, a ser comunidade, né, de ter essa identidade de grupo. Eu acho que... Pode completar aí. Eu acho que outros fatores, agora pensando depois que o Yuri falou que podem também contribuir, na suburbana você tem alguns casos de clubes ciganos, né, que não tem sede própria. Então, às vezes você não ter uma sede, uma identidade, que a gente até falou um pouco sobre isso no programa 1, pode dificultar a formação de uma torcida, né? Para você, por exemplo, o Pilarzinho tem uma sede própria, né? Então, que é um lugar desse direito de reunião. E eu acho que, em alguns casos, você citou, por exemplo, do Fani, que é um caso mais antigo, às vezes a torcida é criada muito por um momento do clube também. O clube está vivendo um bom momento. E, às vezes, não é esse amor, assim, é sustentado por alguns, mas alguns vão mais pelo sentimento de, opa, estou fazendo parte de um time vencedor. Às vezes, quando os resultados não aparecem, se você não tem uma base estruturada, essa torcida acaba se perdendo. Então, são outros fatores que também podem ter atrapalhado. Pois é, nesse caso a gente tem, até legal teu ponto, temos exemplos bem recentes, né?
Até o próprio Danilo comentou a questão do Urano. Hoje em dia você não vê mais aquela massa que tinha no final da década dos anos 2000 também. O próprio Uberlândia, que teve seu ápice ali em 2016, com a final da Copinha ali, também depois esvaziou um pouco a questão dessa presença da torcida. O Quitéria até tem certo ponto, mas teve um período ali, mas até que foi um conflito próprio da torcida, que eles não marcaram presença. Daí, isso acho que influencia essa questão do período mesmo, bem pontuado. Outro ponto que eu queria falar aqui, falar para o Yuri, né? Essa ascensão das equipes de Vila Sandra e Fortaleza tiveram a sua origem com as suas respectivas torcidas. Você concorda com essa pergunta também? A própria fala do Gênero ali, né? De que o Neguinho também falou, né? De que a nossa torcida ganha jogo e tal, não sei o que, né? Isso seria um tema para um programa só, né? Torcida ganha jogo? Para mim, com certeza, não tenho dúvida disso. É que nem falar se o treinador tem influência na forma do time jogar, nem tem a situação do Flamengo agora, né? Trocou de técnico, o time deu uma desandada, né? Vamos ver como é que funciona. E para mim, torcida é a mesma coisa, entende? Você jogar um jogo sem a tua torcida e o outro jogo com, é totalmente diferente. Ainda mais para para atleta, assim, né? Para cara que joga futebol desde pequenininho, que tem essa cultura do futebol dentro dele, não tenho dúvida de que isso faz diferença. Que ano que você nasceu, Bier? 88. 88. O Neguinho já tava lá. O Neguinho é uma entidade, cara, do futebol amador. Porque, se você pegar assim, em todo estádio ali tem aquele senhorzinho, né, que tá acompanhando o jogo. Mas assim, um cara de pista, né, que tá ali fazendo bagunça, que tá fazendo isso desde 1987, é difícil achar, hein? Então, isso é muito legal, cara. O cara é líder, né, ainda, né? Um dos líderes ainda. E quem conhece o Neguinho ali, né, pessoalmente, um cara super alto astral, tá sempre pra cima, né? Gente boa, gente fina demais. O cara ele tá há 3 décadas. Ele é mais o tempo de torcida dele é mais velho do que a nossa idade. Então, assim, isso é muito bacana, cara. Muito legal da gente poder contar essas histórias, né? Poder dar voz para essa comunidade, para esses grupos, né? Bom, a gente falou muitas coisas positivas, né, desse cenário do futebol amador, né, das torcidas organizadas, né, mas a gente sabe que, como profissional também, o amador também não vive só, a torcida organizada, o amador não vive só de alegria, né, em alguns casos, digamos, esporádicos, né, podemos dizer assim, o amor e o ódio estão muito próximos nesse contexto. Em 2017, aconteceu uma confusão generalizada lá entre as torcidas organizadas, né, de equipes profissionais de Curitiba e que se camuflaram com as camisas de Imperial e Vila Sandra. Além dessa partida não ser realizada, né, a parte da estrutura, né, do estádio Octávio Silnico, ela foi muito afetada, fora os carros do estacionamento, tudo, porque foi uma guerra campal ali mesmo. Sem contar que, por causa disso, né, a torcida organizada do Imperial ela não existe mais, a diretoria ela baniu. Até foi com um comentário, que é um ponto que nós comentamos anteriormente ali. Outro ponto que eu queria contar em relação a esse conflito, né, de torcida organizada com a equipe, que acontece também no profissional, é o conflito entre diretoria e torcida. Como podemos ouvir essa sonora do Neguinho, né, integrante da torcida Jovem Vila. Houve, cara, houve sim, foi uma situação chata, complicada, acho que foi um acúmulo de coisas, né, que foi fazendo com que chegasse a esse ponto, né? E a gente sempre foi bem visto, né? No meio do futebol amador, enfim. E algumas pessoas que faziam parte da diretoria na época achavam que não, tá entendendo? E começaram a boicotar algumas coisas da torcida, achando que, né, membros da diretoria estavam querendo ganhar alguma coisa com isso. E, enfim, todo mundo tem, né? Sua profissão, a gente faz aquilo ali por amor, né? E aquilo foi um acúmulo, foi acumulando, e o estopim foi na viagem para Guarapuava, né? Pela Praça Paraná, que, né, a galera também ouve, né? A galera
se excedeu também ali nas cobranças e quase fomos às vias de fato ali com o jogador, com o diretor. E ali, enfim, houve realmente uma rachada, mas, né, como o amor pelo Vila Sandra é maior, a gente foi conversando, isso foi bom também para as duas partes, né? Para a diretoria do clube ver que precisava da torcida e para a torcida também ver que tinha que se comportar, né, de acordo com o que o clube precisa ali, né? Não pode haver excesso como estava havendo. Mas a gente conversou e foi resolvido já na diretoria passada mesmo, e agora com a nova diretoria, enfim, a relação é muito boa e estamos juntos aí. Esperamos que acabe logo esse vírus maldito aí, para que volte o futebol amador e a gente continue aí fazendo nossas festas, apoiando o Vila Sandra e levando, né, o nome da torcida Jovem Vila do Vila Sandra onde ele tem que estar, né? Agradeço pela oportunidade aí de participar do programa de vocês. Um grande abraço a todos aí, um abraço a toda a rapaziada das torcidas organizadas e que Deus abençoe todos nós. Bom, vocês puderam ouvir ele, né? Foi um momento de crise, né? Podemos comparar um relacionamento ali entre as duas partes, tanto a diretoria quanto o time, e que quem sofreu mais, podemos dizer, que foi a equipe Vila Sandra, né? Porque ano passado, principalmente na reta final ali, mesmo com a equipe do Vila Sandra tendo esse destaque, tendo a sua melhor classificação, quando você marcava presença ali no estádio Osório Claudinho de Barros, você via que faltava alguma coisa. As arquibancadas estavam vazias. Você acha que até que ponto essa conversa entre clube e diretoria é benéfica ao clube? Total, na minha opinião, assim, a conversa sempre é o melhor caminho, né? Eu acho que a repressão tem que ser sempre o último artifício, que foi o caso do Imperial. Então, assim, né, que teve foi uma situação limite que aconteceu lá em 2017. Você falou de afetar a estrutura, inclusive afetou a estrutura do DRAP, né? Teve um repórter que teve o carro danificado lá na ocasião. Felizmente o Jorginho, né, ajudou lá, né, o Leonardo e tal. Mas, assim, a repressão é o último artifício que deve ser feito, né, cara? Eu ia dar um exemplo que é a situação como um pai e um filho, né? Mas eu acho que não é dessa forma, né? Porque clube e torcida, elas andam lado a lado, né? É quase, na verdade, como uma relação de irmão. Então, acontece, às vezes, as brigas, né? Irmãos brigam, né? Mas tem que sempre tentar se entender. Então, acho que a conversa, o diálogo é sempre a melhor arma. E voltando ali naquilo que você falou, na introdução ali que você deu em relação, né, aos fatos de violência e tal, dentro de torcidas organizadas, cara, a gente mora num país que mata sei lá quantas pessoas por ano de forma violenta, né? Umas 50 mil por ano. Né? Então, assim, cara, a violência tem tudo, né? A violência ela é muito glamorizada também. O ser humano é um bicho meio violento mesmo, por natureza. E eu acho que a torcida organizada ela catalisa isso. Inclusive, ela consegue, na minha opinião, prender um pouco dessa violência, porque o cara vai, extravasa dando umas porradas em alguém, entendeu? E em vez de fazer outras merda. Basicamente, eu vejo dessa forma, um catalisador de tanta violência presa dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade. Cara, a gente mora numa cidade grande, tá ligado? Tem assalto, assassinato todo dia. Aí acontece uma briga de torcida, fazem um escândalo, entende? É claro que é grave, é claro que não deveria ser dessa forma. Mas o escândalo maior é a forma como a gente convive diariamente com a violência, totalmente banalizada. A gente aí liga a TV aí no Cidade Alerta, o dia inteiro os caras falando, não sei quem matou quem, não sei quem marido matou a mulher e tal. Aí quando tem uma briga lá, uma vez a cada sei lá quantos anos, parece que soltaram uma bomba atômica em cima da cidade, né? E fora a questão da repressão, a repressão ainda é feita errada, né? E daí é feita uma punição de CNPJ, você exclui, né? Extingue, por exemplo, a torcida organizada, mas as pessoas vão continuar fazendo isso com outros nomes, com outros grupos. Não se pune CPF, né? Você tem a lei penal aí para punir as pessoas que fazem as coisas erradas, que matam outras pessoas, que brigam, que violentam outras pessoas.
E essa punição não existe. Quantas pessoas você conhece que foram julgadas aí por um crime de torcida? Eu lembro do caso do torcedor paranista lá que foi assassinado na sede. E esse caso deu em alguma coisa. Os caras foram presos, foram condenados e tal. Mas é raríssimo. E não é raríssimo porque é uma situação de torcida. É raríssimo porque a gente mora num país em que a impunidade impera. Encoberto. Então é isso. Essa é a minha colaboração aí no debate. E aí, Dudu? Mas eu acho que, assim, nesses casos, assim, ouvindo os torcedores agora, os áudios que a gente ouviu durante o programa, algumas torcidas têm uma consciência bastante grande, né, a respeito da importância delas e de cada atitude. Então, esses pontos, a torcida tem que pensar bastante, né, para tentar evitar ao máximo, né, que venha com aquela questão que a gente falou da proximidade e tal, e você saber que esse tipo de coisa pode atrapalhar muito, né? Porque, por exemplo, assim, essa é uma coisa que aconteceu em, por exemplo, 2017, né? Mas se, por exemplo, assim, vamos supor que um novo grupo queira criar uma torcida no Imperial. Daí, às vezes, a diretoria pode falar assim, pô, mas aquele episódio de 2017, não sei se eu quero ter de novo. Embora sejam novas pessoas, o impacto de uma atitude negativa, ele marca por muito tempo. Então, esse tipo de coisa, a torcida ela tem que levar em consideração para que ela consiga exercer o papel positivo dela, sabe? Então, essa questão da violência que o Yuri falou está presente na nossa sociedade, mas eu acho que a torcida, como uma entidade, uma organização, ela tem que se preocupar cada vez mais com essa questão da imagem. Eu acho que isso é um bom debate, tipo assim, essa imagem ela tem que ir valorizando como eles estão fazendo a cada torneio, a cada ação social, para criar o máximo de imagem positiva possível. Pois eu conversando até com as pessoas que estavam envolvidas nessa confusão, né, e até como mencionei ali na introdução desse tema, essa briga, ela não foi, a origem ela não é do futebol amador, ela já é uma origem já relacionada ao futebol profissional ali, que teve conflitos de torcidas do Paraná entre o Atlético ali, e o palco ali da Suburbana foi uma desculpa dela se encontrarem. Acho que aí tá o problema da sociedade, como o Yuri mencionou ali, que quem sofreu com isso, a consequência maior foi o próprio Imperial ali, teve arcar ali com questão de dinheiro, né, para pagar não só os custos que teve ali com a estrutura, mas também com pessoas que foram afetadas, né, no caso, né. Acho que, no caso, o futebol profissional ali meio que se usou como desculpa o encontro da Suburbana. Acho que esse ponto é que ocasionou toda essa confusão. Eu acho que sim, Rafa. E nesse caso também, uma questão que prejudicou bastante, né, a gente estava lá cobrindo, é a própria engenharia do estádio, né? O Imperial ele só tem uma entrada e uma saída, né? Então você não tem por onde escapar. Então foi tipo como se fosse uma emboscada mesmo, né? Quando chegou a torcida visitante, os caras já estavam preparados. A gente acompanhou ali. As tuas fotos representam muito bem esse ponto aí. É verdade. Eu tenho elas guardadas aqui em casa ainda, até hoje. Mas foi tipo assim, eles se aproveitaram desse cenário e da própria estrutura para montar uma emboscada. Foi fato. Eu queria aproveitar só falar uma coisa, dando uma continuidade mais ou menos do que eu estava falando antes, e justificar o porquê da minha defesa, né, feita às torcidas organizadas em relação a esse assunto da violência. Porque eu não vejo essa questão da violência como algo institucional. Que eu só estou praticando a violência ou um ato de vandalismo porque eu faço parte de uma torcida organizada. Sim, entende? Tanto que a gente tem um exemplo dentro do futebol amador, que a gente falou em off ali, que o Dudu lembrou, na final de 2015 da Suburbana, que foi que a torcida talibã do Quitéria estava envolvida, mas assim, a torcida do Iguaçu também estava envolvida. E a gente sabe que a torcida do Iguaçu não é uma torcida organizada, uma torcida de pessoas comuns, né? E assim, quando acontece alguma briga, né, ou alguma coisa em relação à torcida, a mídia fala, né, bandidos travestidos de torcedores. Né? Eu não concordo com uma frase dessa.
entende? Como se fossem coisas excludentes, né? Como se bandido não torcesse para time de futebol. Torcesse, exatamente. Como se bandido não acompanhasse futebol, né? Quando acontece lá algum caso de corrupção, ninguém fala que é um bandido travestido de político. Não existe isso em outros crimes, né? É só quando acontece esse tipo de situação. Então é por isso que eu faço essa defesa de torcida organizada. Porque erros que acontecem dentro desses grupos também acontecem em outros. E quem tem que ser punido por esses erros é quem faz, e não uma entidade. É o indivíduo. Um espírito, né? Tem que ser quem fez. Bem pontuado mesmo, bem para deixar claro, esse acho que eu parto dessa opinião também. Como a gente já mencionou várias vezes, a questão ela não está envolvida com a questão da instituição, torcida organizada de determinado clube. Pequenos grupos que estão inseridos neles, né? Ou seja, quem teria que assumir a culpa seria o indivíduo mesmo. Cada um que assuma os seus BO, né? E até na própria fala, acho que da camisa 12 ali, não sei se foi das perguntas que foram ao ar, mas a questão da punição para os indivíduos, eles fazem dentro, né? Eles fazem dentro da torcida, né? Eles não castigam, então, né? Isso. Então, tipo, essa questão eles também trazem para tentar minimizar sempre esses eventos negativos e essas pessoas que podem trazer problemas, né? Então, é um trabalho que a torcida, infelizmente, tem que fazer para que a imagem da organização, da entidade, no caso, né, não seja manchada aí. E o que as outras torcidas podem fazer, né, promover esse controle para que seja similar, por exemplo, ao do Operário Pilarzinho? Você acha que eles têm... É mais questão de estrutura mesmo ou é mais questão de fiscalização? Uma questão de cultura, né? De você criar essa cultura de apoio e fiscalização, né? Que o rapaz do Camisa 12 falou lá no começo, né? De que você está ali para fazer a festa e não para brigar e tal. É que a cultura da torcida organizada tem um pouco essa coisa de combate, né? De você ir para a luta, literalmente. Símbolos, toda. Mas eu acho que é uma questão de cultura ali o Dudu, eu lembro que falou, né, deles serem espelhos, né, para os mais novos. Então, se eles derem esse espelho, mostrarem, né, esse caminho para os mais novos, para quem está chegando, as coisas vão ser diferentes, vão ser melhores a partir daqui, né? E aí também tem, tipo, a questão de você, claro, fomentar aí no grupo como um todo isso, né? Mas é claro que essa questão do espelho é importante, você ter uma liderança, né? Um cara que fala assim, não, ó, aqui não funciona desse jeito. Então, você ter uma liderança importante faz com que o efeito de manada, né? Que os outros integrantes também passem a seguir aquela conduta. Isso aí. Mais algo acrescentar, Yuri? Cara, eu acho que assim, o assunto de torcida organizada é bem complexo, né, cara? E você pega, assim, o Brasil ele é bem característico em relação a isso, né? As torcidas organizadas daqui, e isso eu acho positivo e negativo, depende do ponto de vista, mas assim, as torcidas organizadas do Brasil, elas não têm uma ideologia política. É muito difícil você ter alguma torcida organizada com isso. E isso é legal porque, assim, o foco é no futebol ou é em outra coisa e tal, mas você pega, por exemplo, na Europa, a maioria das torcidas organizadas tem um cunho político e acaba indo para um lado extremo, né, de discriminação, de racismo, de ódio, né, enfim, esse tipo de situação que acontecia muito, por exemplo, na Inglaterra. Você tem lá a torcida do Chelsea, do Millwall, que era muito ligada à questão de racismo, de discriminação com judeus, esse tipo de situação, que a gente não vê aqui no Brasil. E isso é um lado positivo. O lado negativo é que as nossas torcidas são alienadas politicamente, né? Se afastam desse assunto. E assim, a política está em tudo, né? A melhora da nossa sociedade como um todo, ela só vai se dar através da política. Não tem outra forma. Então, tem os seus lados positivos e os lados negativos desse perfil das nossas torcidas. Bom, eu acho que a questão da torcida, esse debate é interessante mesmo. Daria até um programa 2, que é bem bacana mesmo. E eu acho que a torcida organizada, com esse crescimento, né, eu acho que ela pode ser algo fundamental para os clubes amadores no futuro próximo até. Porque a gente vê que cada vez mais, né,
com vários fatores que a gente até citou, especulação imobiliária, perca de praças esportivas. Olha, hoje para você caminhar aí e achar um lugar para você bater uma bola, bicho, você tem que camelar, viu? São poucos lugares que você tem. Então, a torcida pode ser um ambiente de comunidade, um ambiente comunitário que em vários lugares você não acha de jeito nenhum. E você perdendo isso atualmente, perdendo esse ambiente de comunidade e perdendo com o futebol amador, né, as pessoas que não são de fora do futebol amador, muitas vezes não dão o devido valor. A torcida pode ser um recurso para tentar trazer a comunidade de volta. Então, acho que a torcida ela é muito importante para isso. E pelo que a gente pôde acompanhar nas nossas sonoras, as torcidas do Amador estão fazendo um belo papel nesse sentido. Eu também acho, concordo bastante com essa questão de aproximação, né? Já aproveito e faço uma menção, né? Torcer para que uma torcida do Chaburé, por exemplo, esteja presente lá no sítio cercado e comece a dar esse valor que as torcidas organizadas fazem aqui dessas novas, como o Operário Pilarzinho, o próprio Fortaleza e Vila Sandra, para que aconteça um exemplo lá também, que lá é uma região muito populosa, e comprar a ideia desse projeto do Chaburé, acho que seria bem interessante ter uma torcida organizada lá. Não, e você imagina, o Palmeirinha sem uma torcida dessa, já subiu para a Série A, imagine o que é o Palmeirinha dentro do Tatuquara, com a torcida organizada. Seria muito difícil ganhar desse time do Palmeirinha, com uma torcida fortíssima dentro da sua própria casa. Mas é isso aí, velho. Se nós tivéssemos muito tempo para falar de torcida organizada aqui, né, no programa, no podcast, a gente poderia falar por horas e horas aqui que o assunto iria render. Mas chegou a hora, né, de terminar mais uma edição do Futebol Sem Divisão, a 12ª, né? Lembrando que o nosso público pode sugerir outras temáticas, né, nas próximas edições, né, nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, lá no @doricalpobre. Eu quero agradecer, né, quem acompanhou essa live, né, e dizer que em breve você já pode nos ouvir nos agregadores de podcast, e também essa edição estará disponível no YouTube. Eu agradeço a participação de Yuri Casari, né? Suas considerações. Valeu, Biar. Valeu, muito legal falar das torcidas aí. Só achei que o programa tá com um viés ideológico muito grande aí, né? Não tinha ninguém contra as organizadas. Mas é isso aí a nossa missão, dar voz pra galera, dar voz pro povão, e é nóis. Pode ser que entre em uma outra edição, né? Com pessoas que não gostam da torcida organizada, falar essa parte negativa. Mas a gente chegou a comentar algo muito pequeno em relação a essa parte negativa que eles proporcionaram nesses últimos anos, a questão de rachar entre diretoria e essas confusões aí. Mas Vinícius Prado, também agradeço a presença, né, em mais uma edição aí, e estamos aí para o que deve né? É isso aí, conforme o hino do Grêmio. Um abraço a todos. Que porra é essa? Aí não. Aí te quebra, né? Um abraço a todos, gostei bastante de participar e que surjam mais torcidas mesmo, e que as torcidas tenham essa consciência de fazer parte da comunidade e consciência da imagem que elas podem ter do clube e do bairro. Eu acho que é isso, e muito legal trazer a voz da torcida aí para o nosso programa. Lembrando que na próxima sexta, né, a partir das 19h30 às 7h30, né, estaremos marcando presença com mais um Futebol Sem Divisão. Lembrando também que nessa próxima quarta-feira, né, às 20 horas, tem Giro Drap lá com o pessoal da cidade de Ponta Grossa, na página do portal do Rico Pobre. E finalizando, né, falando que o próximo tema do Futebol Sem Divisão é uma polêmica que voltou à tona aí no início desse ano, né, que é juvenil ou juniores no futebol amador de Curitiba. Então eu agradeço a participação e até a próxima sexta-feira.